Programa Além dos Fatos de hoje está especial. Vamos falar sobre a força e o amor de uma mãe. Será que é possível medir esses sentimentos tão preciosos no coração dessas mulheres? Hoje temos a presença de Danilo Melo cantando aqui pra gente, é claro, o pastor Gilson Brito com uma palavra toda especial para esse dia que está chegando e vai ser muito especial, eu tenho certeza para você. Além dos fatos, começa agora. Você sabe que tem muita gente participando das nossas redes sociais. Se você ainda não está participando, o que você está esperando? Corre lá. O Instagram, Além dos Fatos NT, Twitter a mesma coisa, Além dos Fatos NT, Facebook.com/Além dos Fatos, somente e-mail, você sabe que ali você também pode pedir o seu guia de estudos, que já o pastor vai estar apresentando para você, além dos fatos, @novotempo.com, e o nosso blog já está atualizado para você que quer ver nossos vídeos, nossas reportagens, corre lá no blog novotempo.com/Além dos Fatos. Participa com a gente, agora a gente vai falar um pouco sobre a força e a garra de uma mãe que não mediu esforços para salvar a vida do seu filho. Nós fomos até Franca, no interior de São Paulo, para conhecer um pouquinho melhor a dona Maria Jerônima. Vamos ver. O abraço forte de Gabriel tem muita gratidão e amor pela mãe que deu a ele um mesmo presente 2 vezes, a vida. A primeira vez foi em 20 de fevereiro de 1999, quando ele nasceu. A segunda vez foi no dia 22 de janeiro de 2007. Esse dia foi uma falta de água. A senhora morava aqui, né, dona Maria? Aqui na região. Morava. Nessa região que a gente tá. Morava. Tem muitos poços naturais de água, né? É. Mas teve falta de água. Teve falta de água e a gente veio buscar água para fazer as coisas, limpar a casa. E o Gabriel escorregou. Aí o Daniel... Escorregou onde? No poço. Num poço? É. Uhum. E o Daniel chamou que ele tinha caído. E nesse meio tempo tinha chegado uma pessoa. Uhum. Aí eu tive que pular dentro do poço para tirar ele. O desespero da mãe, que é diarista e lutou muito para criar o filho, tomou conta de Maria Jerônima, que não mediu esforços para salvar o então pequeno Gabriel, que tinha apenas 7 anos. Mas a senhora sabia nadar? Não. Não sabia nadar? Não. E como que foi? Porque o que passou na sua cabeça para pular dentro do poço sem saber nadar? Essa eu também não sei explicar. Uhum. É o amor ao filho. É o amor, né? Pelo um filho a gente faz tudo. Atualmente, Gabriel tem 16 anos de idade, um menino que não dá trabalho para a mãe há pelo menos 8 anos. Pelo contrário. Agora eu queria chamar alguém especial aqui, dona Maria. Eu sei que não estão os 3 filhos da senhora, mas aquele que a gente mais falou, ele tá. Gabriel, vem aqui, senta aqui do nosso lado. Queria te fazer algumas perguntas, tudo bem com você? Bom, já. Então tá certo. Gabriel, o que passou na sua cabeça naquele momento que você caiu? Você se lembra? Porque tem 8 anos já que isso aconteceu. Eu lembro mais ou menos, mas foi um dia assim que eu fiquei desesperado. Eu tava lá na que eu afoguei assim e não pensei mais nada. Tipo, eu não vi mais nada aconteceu. Eu só vi minha mãe pulando lá, me pegar no posto lá onde eu afoguei. Depois não vi mais nada. Aí depois que ela me tirou de lá, o resgate veio e me pegou. Me levou pro hospital lá. Aí por isso não vi mais nada. Como que é a sua mãe pra você? Minha mãe é tudo pra mim. É tudo? Como que você definiria, assim, a sua mãe? Ela é gente boa, ela cuida da gente bem. Pelo jeito, a dona Maria Jerônima não é a única mãe que daria a vida pelo filho. A gente foi às ruas perguntar, fazer essa mesma pergunta para as mães. Vamos ver o que elas responderam. O que a senhora faria pela sua filha? Faria tudo. Tudo como o quê? Educação, alimentação, carinho, amor, tudo. Filha e criança, a gente dá a nossa vida, né? É tão pequenininha. Ela tem 21 dias. 21 dias só.
Ai, daria minha vida, morreria por ele. Acho que a gente faz mais por eles mesmo, né? Quando a gente tem os filhos, é sempre por eles primeiro, né? Eu lutaria até o fim por ela. Tudo por ela eu faria. Ele é tudo na minha vida. Não tem limite. Ajudaria na situação mais difícil financeiramente, dar amor, carinho na hora que estão precisando, acalentar eles na hora que estiver chorando. Você já fez alguma coisa bem diferente assim, já se sacrificou por ela? Trabalhar doente, sem poder, não ter que estar no hospital e trabalhar por ela, tudo eu faria por ela. Eu mudei de profissão, era arquiteta e passei a ser empresária, assim, só para poder me dedicar 100% a ele. Uma vez ela cismou de fazer curso de modelo. Aí eu e minha mãe fomos lá e colocamos ela. A gente faz, né, essas coisas, né, pelos filhos, né? O filho sofreu um grave acidente, daí na hora eu falei para Deus, eu troco a minha vida pela dele. Você daria a sua vida? Daria, com certeza. Há uns 2 anos atrás, um médico falou para mim que eu não podia engravidar, que eu podia desistir. Então, para mim, ela é a minha realização. Seu milagre. Milagre. Na sua vida. Então, o nome dela é Maria Vitória, porque é minha vitória. Não, ainda não houve motivo de eu chegar a sacrificar por ela, mas se chegar eu me sacrifico. É? Uhum. Eu te amo. Eu acho que dispensa qualquer comentário, né? Vamos ouvir agora a bela música cantada por Danilo Melo. Deus, posso sentir, estás aqui, és meu Deus. Meu coração entrego a ti, és meu Deus. Estou aqui para te servir, és meu Deus. Transforma-me, Deus, somente por te ouvir, és meu Deus. Tudo se formou aqui, és meu Deus. Fala ao meu coração, és meu Deus. Faça tudo pra mim, poderoso, maravilhoso, soberano. És meu Deus, poderoso, maravilhoso, soberano. És meu Deus, és meu Deus. Posso sentir, estás aqui, és meu Deus. Meu coração entrego a ti, és meu Deus. Estou aqui para te servir, és meu Deus. Transforma-me, Deus, somente por te ouvir, és meu Deus. Tudo se formou aqui, és meu Deus. Fala ao meu coração, és meu Deus, és meu Deus. Faça tudo pra mim, poderoso, maravilhoso, soberano. És meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, poderoso,
nosso Deus se faz presente aqui. Senhor poderoso, maravilhoso, soberano, Deus, 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 meu Deus. Obrigada, Danilo. Já já ele está aqui de volta para cantar outra música. Mas quem está ao meu lado hoje? Ele voltou a estar ao meu lado. Pastor Gilson Brito, tudo bom, pastor? Tudo ótimo, graças a Deus. Então na paz. tá certo, pastor. A gente já vai mandar alguns abraços especiais hoje para o Dia das Mães, pastor. Mas eu fiquei sabendo que o senhor está aí com uma revista diferente. O senhor quer presentear alguém, é isso mesmo, pastor? Isso aí. A nossa revista Verdades para o Tempo do Fim. Você que, porventura, ainda não tenha feito a solicitação dessa revista, é um presente do programa Além dos Fatos para você. Como eu tenho dito aqui, são 16 temas bíblicos, todos eles muito interessantes. Se você tem vontade de conhecer melhor a Bíblia, com certeza essa revista vai lhe ajudar a ter uma compreensão melhor das Escrituras. É só entrar no nosso blog, né, Ana? É isso mesmo, novotempo.com/além dos fatos. Tem um linkzinho lá do lado, pastor. Só clicar, fez um breve cadastro ali, você vai estar recebendo na sua casa inteiramente grátis. Isso mesmo. Tá certo? Pastor, agora vamos mandar alguns abraços aqui, que o pessoal nas redes sociais está bombando as nossas redes sociais, sabe, pastor? Tem muita gente mandando abraços e hoje foi especial, porque eles mandaram as fotos. E a gente vai ver aqui a primeira foto é do Anderson Vieira e a sua mãe Sônia. Pode soltar pra gente, produção? Aparecendo. Aí, não, essa daí é outra mãe. Deixa eu ver aqui. Tá, só um segundinho. Mas eu acho que eu sei quem é esse daí. Tá com a família toda. Vamos lá, essa daí é a Emily Martins e a Marilene Nascimento. A mãe e a filha abraçadinhas ali juntas. A próxima foto, produção. É a foto 4, Eveline Vitória, a filha mais velha, Evânia, a mãe, e a Ellen, a filha mais nova. Um abraço para vocês também. Feliz Dia das Mães. Janaína e seus filhos, Alisson e Alessandra. Olha que bonitinha a família, gente. Todo mundo sorrindo. Um abraço para você, Janaína, que também é filha e já vai estar aparecendo em outra foto aqui. É isso mesmo? É isso mesmo, é ela e a mãe dela, a Dona Lúcia. Um abraço para a Dona Lúcia também. Feliz Dia das Mães para as duas. Próxima foto. A Caionara, a mãe dela, Maria Concebida, e o genro também, dando um beijão aí na sogra, o José Wilson. Feliz Dia das Mães para vocês. Próxima, Letícia Souza e a Divina, sua mãe. Feliz Dia das Mães, Divina. Próxima foto é a Maria Rosa, a avó. Olha aqui, a gente tem 3 gerações. A avó, a mãe, a Terezinha Soares e a Maria Clara, a filha. Essas eu conheço, inclusive. Você conhece, pastor? Conheço. Eu acho que tem mais gente que o senhor vai conhecer aqui. Eles são lá de Mesquita. Mesquita, região isso do mesmo. Vale do Aço, em Minas Gerais. Isso mesmo, eu acho que vai ter mais gente que o senhor vai conhecer aqui. Esse é o Márcio Faria e a mãe dele, Ana Maria. Esse daqui você conhece, pastor? Esse é o Salatiel. Esse é o gente Salatiel, boa. minha sogra, Dona Rosa. Feliz Dia das Mães para a senhora também, Dona Rosa. Quem mais? O Guga Storari, que está sempre aqui com a gente, e a mãe dele também é a Dona Silvia Storari. A próxima, olha só, essa é minha mãe, pastor. Oh, que não legal. conhece minha mãe Dia ainda, do seu Dona casamento Nena? aí, que Exatamente, bacana. entrei com os 3, minha mãe, meu pai e eu. Vamos lá. Aproveitando, um abraço para Dona Nena. Aproveitando, né? um abraço bem grande para a senhora, Dona Nena. E essa família aqui, você conhece, pastor? Oh! Quem é, pastor? Poxa, Apresenta pra realmente, gente. Agora que eu entendi porque você insistiu tanto para eu ficar aqui, né? Exatamente. Mas volta eu insisti, aí, Bruno, eu volta. insisti mais por causa disso, pastor. Uau, também? Quem são essas pessoas, que pastor? fofura. Essa é a minha mãezinha. Sua mãe. Essa é a Dona Maria Elza. Para os íntimos, para a família Dona Didi. Ô, Dona Didi, um beijo muito carinhoso. Eu lhe amo de todo o meu coração e eu lhe mando esse beijo aqui em nome da Neuma, do Jorge, do Julinho, do Geovânio,
dos seus 5 filhos que lhe amamos muito. Muito legal. E a sua esposa também, que é apareceu mamãe das ali, suas né? A minha filhas, esposa, a Zena, exatamente. e as nossas filhas, a Kathleen e a Kevin. É Um beijinho isso aí. para Zena, essa mamãe tão querida. Um beijo especial para minha mãe também, Dona Nena, que passou bem rapidinho, mas eu te amo demais também. Um beijo especial para você que é mãe, para você que ama incondicionalmente. A gente vai para um breve intervalo, pastor, e já voltamos com a mensagem dele. Ele está afiado hoje, né, Isso aí, pastor? Já isso aí. aqui com uma palavra de poder, como sempre, para a sua vida. A gente volta já já. Bendito seja o nome do Senhor. É sempre bom estarmos juntos. Muito obrigado aí por sua atenção, por sua audiência, por seu carinho. E cada dia que passa, a audiência da Novo Tempo aumenta. Você sabe, agora nós estamos em todas as parabólicas, tanto para aqueles que têm o receptor digital, como também para aqueles que têm o receptor analógico. E se porventura você, nesses últimos dias aí, começou a ouvir a Novo Tempo, conhecer a Novo Tempo, e talvez esteja hoje pela primeira vez assistindo ao programa Além dos Fatos, é uma alegria para nós poder receber você em nosso programa. Permaneça conosco. Deus tem uma palavra para você nesse instante, eu tenho certeza, porque Ele é maravilhoso. Vamos orar antes da gente abrir a Bíblia. Senhor, mais uma vez nós rogamos Tua iluminação, Tua orientação, Pai, porque é segundo a orientação do Espírito Santo que nós compreendemos a Tua palavra. Por isso, nesse instante, nós rogamos que Tu nos orientes, que Tu nos ilumines, para que tenhamos compreensão do que nós vamos estudar. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Eu vou abrir a Bíblia num texto que eu sei que será lido em muitas igrejas pelo Brasil e pelo mundo nesse próximo, final de semana, quando se comemora em muitos países do mundo o Dia das Mães. Esse é o texto geralmente preferido nesse dia, Isaías capítulo 49, versos 15 e 16. Vou começar pelo verso 14, diz assim: Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Veja que palavras lindas do Senhor. Primeiro Deus diz assim, Sião, que quer dizer Israel ou Jerusalém, o seu povo no passado, o povo de Israel. O povo diz assim, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. O povo triste, lamentando, mas aí o Senhor vem e faz uma pergunta e diz, acaso pode uma mãe, uma mulher, esquecer-se de seu filhinho, aquele que ainda mama, que é totalmente dependente dos seus cuidados, pode uma mãe esquecer-se de seu filhinho? E aí o Senhor diz assim, mas ainda que esta viesse a se esquecer, eu, porém, jamais me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Veja que interessante, Deus usa a mãe, que é um símbolo, é considerado o símbolo mais perfeito, mais profundo, mais sublime de amor entre dois seres humanos, e Deus diz assim, olha, será que uma mãe pode se esquecer do filhinho? Mas se você parar e pensar, você diz, infelizmente sim. É claro que isso é uma exceção. Normalmente as mães não se esquecem, muito pelo contrário, as mães cuidam, as mães amam, as mães fazem o melhor que podem. Mas, lamentavelmente, ocorre um caso ou outro aqui e ali de alguma mãe que despreza o filho. Mas o Senhor diz assim, olha, ainda que o amor de mãe acabe, e é óbvio que ele nunca vai acabar, mas ainda que o amor de mãe acabe por completo da terra, o meu jamais terá fim. Eu jamais vou me esquecer de você, diz o Senhor. Tenha segurança disso, creia nisso. Eu acredito que a gente tem uma noção melhor do amor de Deus depois que nós temos filhos. É claro que o texto aqui está falando de amor de mãe e, indiscutivelmente, o amor de mãe é extraordinário, mas pai também ama, viu? Eu sei muito bem o que estou falando.
Eu tenho 2 princesinhas que o Senhor me deu e o Senhor sabe que eu daria a minha vida por elas. Assim como a mãe ama, o pai também ama. Mas é que o amor de mãe é aquele jeito assim mais sublime, mais carinhoso, mais afetuoso. E o Senhor diz, mas ainda que o amor de mãe acabe, o que é impossível acontecer. Como eu disse, ainda que uma exceção ou outra ocorra, mas de modo geral o amor de mãe é sublime e maravilhoso, mas ainda que este viesse a acabar, o meu jamais se acabará. Você tenha certeza que eu nunca vou me esquecer de você, diz o Senhor. Eu tenho você escrito, marcado nas palmas das minhas mãos. Aquelas marcas que Jesus ainda mantém nas suas mãos e manterá por toda a eternidade. Estas marcas, elas nos lembram que o amor de Deus por nós não é apenas de palavras bonitas, carinhosas, afáveis, mas o amor de Deus é um amor que pratica, é um amor de atos, é um amor de atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, querida mamãe, eu quero aproveitar esse momento para lhe dar alguns conselhos. Pode ser? Eu sei que você tem costume de dar conselhos e certamente os seus conselhos são muito bons, mas hoje, refletindo em relação a esse momento, eu pensei em lhe dar alguns conselhos. É possível que algumas coisas que eu vou dizer você já conheça. Quero apenas relembrá-la e motivá-la a seguir fazendo assim. Eu anotei aqui 10 conselhos e vou então apresentá-los para você rapidamente. O primeiro deles seria: procure passar o máximo de tempo possível com seus filhos. Normalmente, quando nos tornamos jovens e adultos, as melhores lembranças que nós temos da infância são daqueles momentos que passamos junto dos nossos pais. Portanto, faça o máximo que você puder para estar próximo dos seus filhos, especialmente quando eles são pequenininhos, mas mesmo depois que já estejam maiores, sejam adolescentes, sejam jovens, procure estar o máximo que você puder junto dos seus filhos. Um outro conselho: aproveite todas as oportunidades para ensinar aos seus filhos valores, ensinar princípios e ajudá-los a desenvolverem bons hábitos. São esses princípios, valores e hábitos que a gente desenvolve principalmente nos primeiros anos de nossa vida, que tendem a nos acompanhar por toda a nossa existência. E olha, acredite, se seremos vitoriosos ou vencidos na grande batalha da vida, isso vai depender muito desses princípios, desses valores, desses hábitos que nós desenvolvemos nos primeiros anos de vida. Daí a importância de você procurar ensinar seus filhos a honestidade, a obediência, o respeito, todas as oportunidades que você tiver. Outro ponto importante: seja coerente, pratique o que você ensina. Não basta instruir, orientar, porque a instrução, a orientação, tudo isso é importante, mas o que realmente convence e inspira é o nosso exemplo. Então, nossos filhos precisam ver coerência entre o que nós falamos e o que nós fazemos. Lembra do provérbio? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho. Não é apenas ensinar o caminho, é ensinar no caminho, ou seja, é estar junto, porque assim nós podemos influenciar nossos filhos para o bem. Se você diz que eles não devem mentir, então você também não minta. Se você diz para os seus filhos que eles devem cuidar da saúde, que eles vejam você cuidando da sua própria saúde. Alguém disse assim: eu prefiro ver um sermão a ouvir um. Compreende? Os nossos atos, nosso exemplo, eles falam mais alto do que as nossas palavras. Por isso é importante a coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz. Outro ponto importante: estabeleça limites para os seus filhos e não tenha medo de repreendê-los. Cuidado com essas ideias aí de alguns que são muito modernos, muito inteligentes, muito cabeça aberta, e eles passam assim o pensamento de que nós temos que deixar nossos filhos livres para que eles façam suas próprias escolhas. Até certo ponto eles têm razão, mas cuidado com isso. Tenha muito cuidado. O pai que realmente ama, a mãe que realmente ama, quando necessário repreende e disciplina. Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 19.
O Senhor diz assim: eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. E quanto o Senhor nos ama, como Ele é maravilhoso, né? Se Ele nos amando tanto, nos repreende e disciplina quando necessário, por que nós vamos agir de maneira diferente com os nossos filhos? Acredite, amor sem disciplina leva à anarquia, ao desgoverno, à desordem. Por outro lado, é claro, disciplina sem amor é tirania, chega a ser covardia. Portanto, estabeleça limites, se necessário corrija, disciplina, mas fazendo evidentemente tudo isso com amor. E por falar em amor, o próximo conselho é: seja muito carinhoso com seu filho ou com seus filhos. Você já reparou que às vezes a gente fica constrangido de falar palavras de amor para as pessoas que a gente ama? Mas muitas vezes, me permita a franqueza, a gente não se envergonha de dizer palavras frívolas, palavras tolas, sem sentido. Às vezes até quando está nervoso, alguns xingamentos, algumas pessoas chegam a falar palavrões e não se envergonham disso. Mas quantas vezes nós nos envergonhamos de dizer para os nossos pais, para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para as pessoas que a gente ama, que nós os amamos muito. Não tenha vergonha de falar do seu amor. Demonstre amor em atos, mas também verbalize o seu amor, fale do seu amor. Eu era garoto e estava na minha igreja, lá em Vitória da Conquista, na Bahia. Eu imagino que nessa época eu tinha uns 12 anos. E era véspera do Dia das Mães, um sábado, e naquele dia, não me lembro porquê, mas a minha mãe não foi à igreja. E estávamos ali na igreja quando, de repente, uma pessoa chegou com muitas flores, rosas, vermelhas, e disse: olha, cada filho agora deve vir aqui à frente da igreja buscar uma rosa dessa, entregar para sua mãe e dizer assim: mamãe, eu te amo. Eu vou lhe confessar uma coisa, talvez você vai até achar estranho isso, mas é verdade. E eu estou dizendo isso porque talvez alguém vai se identificar comigo em relação a isso. Quando eu me lembrei que minha mãe não estava na igreja, eu senti um certo alívio. Porque eu ficaria muito constrangido de pegar a rosa, entregar para ela e dizer: mamãe, eu te amo, e dar um beijinho nela. E você me dirá: mas por que isso? É que eu não fui criado assim, falando de amor para os meus pais, e não me lembro deles também falarem quando a gente era pequeno. E é claro que eu não estou aqui criticando meus pais de forma alguma, porque eles nos criaram da maneira como foram criados pelos pais deles, pelos meus avós. E também não estou criticando meus avós, porque certamente os meus avós criaram os meus pais do jeito que eles foram criados pelos meus bisavós. Você sabe, em muitas famílias acontece isso. O carinho é grande, o amor é grande, os atos de bondade, de cuidado, de proteção são imensos, mas às vezes a gente não se sente à vontade para verbalizar o amor. E quando eu lembrei que minha mãe não estava na igreja, senti um certo alívio. Mas eu fui lá, peguei a rosa e fiquei com a flor na mão. E durante o culto, o pastor falou sobre isso, da importância da gente falar do nosso amor. E eu pensei: sabe de uma? Eu vou chegar em casa, vou entregar essa rosa para minha mãe e vou dizer assim: mamãe, eu te amo. E vou dar um beijinho nela. Terminou o culto, fui para casa. Quando estava chegando em casa, foi me dando assim aquele nervoso, aquela tensão. E eu pensei: já sei, eu vou deixar lá em cima da cama dela. Mas aí eu pensei de novo e disse: mas que covarde, que mole que eu sou. Eu vou entregar para minha mãe, eu gosto tanto dela, eu vou dizer: mamãe, eu te amo, e vou dar um beijinho nela. E aí eu me lembro que eu fui entrando, nossa casa era assim bem comprida, e eu fui olhando para um lado, para o outro, até que de longe eu vi minha mãe assim junto à pia, lavando umas louças. E eu fui chegando por trás e aí me deu uma tremedeira. Deu uma tremedeira nas pernas e eu com a flor ali na mão. E quando eu já pensava em desistir, ela se virou e me viu com a flor na mão. Bom, e aí ela percebeu o clima, né? Ela entendeu que eu estava ali para lhe dar a rosa. Mas eu fiquei tão nervoso, eu fiquei tão assustado com aquela situação, que eu quase que joguei a flor na mão da minha mãe. E eu me lembro que eu disse assim: mãe, eu gosto da senhora, e saí correndo. Foi tudo que eu consegui falar. Essa foi a minha declaração de amor para minha mãe. Eu acho que ela teve até dificuldade de entender, porque eu falei tão rápido: mãe, eu gosto da senhora, e já fui embora. Eu saí como se tivesse feito uma coisa errada. Mas pouco tempo depois, eu senti uma alegria tão grande no meu coração, uma paz tão boa. Acredite no que eu estou lhe dizendo. Quando você declara seu amor com sinceridade, isso não só faz bem para quem ouve, mas faz bem para você mesmo. Talvez por isso que Jesus disse: mais feliz é o que dá do que o que recebe.
A partir daí eu pensei, agora eu vou tratar minha mãe sempre assim, com muito carinho. Especialmente alguns anos depois que fui morar fora, aos 17 anos saí de casa. Você sabe, quando a gente está longe da família, a saudade é grande, e aí pronto. Aí eu sempre dizendo para minha mãe do meu amor, e agora é por isso que eu posso olhar assim, olhar nos olhos dela, não é? E dizer assim, em rede nacional, para todo o Brasil, que eu amo a minha mãe demais, de todo o meu coração. Como é gostoso falar do nosso amor. Fale do seu amor para os seus filhos, fale do seu amor para os seus pais, fale para os seus irmãos, fale para as pessoas que você ama. Seja uma pessoa carinhosa. Eu fiz um propósito no meu coração, que eu criaria meus filhos. No caso, minhas filhas, tenho 2 moças. Eu criaria minhas filhas dizendo do meu amor por elas. Eu criaria minhas filhas sempre no meu colo. E elas já são moças, mas ainda hoje elas sentam no meu colo. E a gente se abraça, e a gente se beija. E toda oportunidade que eu tenho, eu falo o quanto as amo. E eu sei que elas gostam de ouvir. E eu me sinto muito bem também ao falar. Trate assim seus filhos, mãe. Você vai ver que isso só vai fazer bem para você, para eles e para toda a sua família. Um outro conselho. Diga sempre o que é positivo. Nós não podemos ficar falando de coisas negativas para os nossos filhos. Cuidado com essa mania de dizer para o seu filho, olha, você é muito malandro, você é muito mentiroso, você é muito preguiçoso, menino. Não faça isso. Ainda que ele esteja realmente aprontando, procure ver as coisas boas do seu filho. Se ele teve na escola 8 notas vermelhas e só 2 notas azuis, em vez de você ficar falando das notas vermelhas, fale das azuis. Você diz, filhão, olha que bacana, você tirou aqui ensino religioso e educação física, você tirou 10 nessas 2 matérias, ainda que tenha sido só nessas 2. E ele vai dizer, mãe, mas olha, só consegui nessas 2, mãe, porque essas são um pouco mais fáceis. E você vai dizer, não é que elas sejam mais fáceis, é que talvez você estudou um pouco menos para as outras. Mas se você se dedicar nas outras, como você se dedicou nessas, você vai conseguir. Sabe por quê? Porque você é inteligente. Ele fez uma coisinha ainda que mínima, simples. Você diz, olha que bonito, como você é responsável. Ele disse algo verdadeiro, você diz, eu já percebi uma coisa, você é uma pessoa honesta, você é um homem honesto, você é uma menina honesta. Valorize as coisas boas. Os nossos filhos acreditam, sobretudo quando eles são pequenos, eles acreditam no que nós falamos. Outro conselho para você. Cuidado para não ser uma mãe superprotetora. Muitas vezes, querendo ajudar os nossos filhos, nós os cercamos com uma superproteção que não faz bem para eles. Às vezes, nós precisamos deixá-los tomarem decisões por si mesmos. E outro detalhe, mãe, muitas vezes o seu filho vai errar. E quando errar, diga, você errou. E deixe que o seu filho assuma as consequências do erro. Eu trabalhei certa vez na FADMinas. FADMinas, Faculdades Adventistas de Minas Gerais. Fica lá em Lavras, no sul do estado. Passei lá 3 anos, foi uma experiência maravilhosa. E a função que eu exerci na FADMinas foi de diretor interno. Dentre outras responsabilidades, o diretor interno cuida da questão da disciplina na escola. E eu me lembro bem um dia que nós tivemos que dar suspensão para um garoto. E aí a mãe dele veio buscá-lo. Ele tinha brigado com o outro e a gente percebeu que ele havia sido o causador do problema. Mas quando a mãe chegou e veio à minha sala conversar comigo, trazendo o seu filho, ela estava furiosa. E falou algumas coisas, inocentando o seu garoto. Eu ouvi e depois, com cuidado, procurei mostrar para ela o outro lado da história. Mas ela não aceitava. Até que o garoto disse assim, mãe, foi eu mesmo que errei. E sabe o que foi que ela disse para o garoto? Ela disse assim, não foi você não. Ora, eu me lembrei daquela história do camarada que foi procurar um advogado e ele chegou para o advogado e disse, olha, doutor, eu estou precisando de ajuda, por isso eu lhe procurei. E o advogado disse, mas o que foi que houve? Conta a sua história. Ele disse, doutor, eu perdi o equilíbrio e eu estava com muita raiva e eu matei um homem. E na hora o advogado disse, não, você não matou, estão dizendo que você matou. Parece a situação, não é? O filho disse, mãe, eu errei. Ela disse, não, você não errou. Aí eu tive que pedir o menino para sair um pouquinho e conversei só com a mãe e disse, mãe, você quer ajudá-lo, mas assim você está estragando seu filho. Assim você está prejudicando seu filho.
O seu garoto é ótimo, mas ele é apenas um ser humano e os seres humanos erram. E nós precisamos confrontar nossos filhos com seus erros e deixar que eles assumam as consequências. Até porque muitas vezes, quando erramos, nós aprendemos, né? Tiramos lições do nosso próprio erro. Um outro conselho, não tenha predileção em relação aos seus filhos. Trate todos de igual maneira. Cuidado para que um não se sinta preferido e o outro preterido. Os nossos filhos devem ser tratados de igual forma. Mais um conselho para você. Evite conflitos com seu esposo na presença dos seus filhos. É exatamente isso. Quando tiver alguma situação mais difícil para resolver lá com seu maridão, e às vezes acontece isso, não é? Ai, ai. Todo casal passa por isso. Todo casal tem suas dificuldades. Por favor, não discuta, especialmente se é um assunto assim mais sério, mais forte. Se a diferença do seu pensamento e dele é muito acentuada, evite fazer isso na presença dos seus filhos. E outra coisa que eu lhe digo, passe sempre para os seus filhos uma ideia positiva em relação ao seu marido. Se você não puder elogiá-lo, então não faça isso na presença dos filhos. Procure sempre dizer alguma coisa boa para que seus filhos admirem seu esposo, para que seus filhos respeitem o seu esposo. É claro que essas orientações que eu estou dando, elas servem tanto para a mãe em relação ao marido, como também quanto ao esposo em relação à sua esposa. Mas eu quero agora chegar ao último conselho, que é o principal. Ouça bem isso. O seu filho, ele precisa nascer de novo. É exatamente isso. Acredite nisso, mãe. O seu filho precisa nascer de novo, porque o seu filho nasceu com uma doença muito terrível, uma doença fatal. O seu filho já nasceu caminhando para a morte. Isso é só uma questão de tempo. O seu filho sofre de uma enfermidade moral chamada pecado. E a Bíblia diz que o pecado leva à morte. Isso é inevitável. Sabe qual é, mãe? A sua maior missão neste mundo. Ainda que esses aspectos todos que mencionei anteriormente sejam importantes, mas, por favor, creia nisso. A sua maior missão neste mundo é levar o seu filho para o único que pode curá-lo, para o único que pode salvá-lo da morte eterna. A sua grande missão é de levar seu filho para Jesus. Eu quero ler um texto da Bíblia com você. Esse texto está aqui na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 1, versos de 4 a 6. Diz assim: Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Paulo está escrevendo para Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, um homem notável, um homem de Deus. E Paulo diz assim: eu não me esqueço da sua fé sem fingimento. Eu não me esqueço da sua fé sincera, genuína. E eu acho interessante quando Paulo diz assim: a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Compreende? Timóteo foi influenciado por sua mãe, Eunice, mulher de Deus. Eunice, por sua vez, foi influenciada pela mãe dela, Lóide, também mulher de Deus. Não há nada mais sublime na missão de uma mãe do que desenvolver na vida do seu filho ou dos seus filhos o conhecimento de Deus, uma experiência com Deus, a genuína fé. Um dia, mais uma história aqui pessoal, lembrando da minha infância. Eu devia ter nessa época uns 10 anos. Nós não éramos ainda adventistas do sétimo dia. Mas a minha mãe, convidada por uma vizinha, estava naqueles dias frequentando pela primeira vez uma igreja evangélica. E a minha mãe precisou ser submetida a uma cirurgia. Eu não me lembro qual era realmente a razão daquela cirurgia, mas eu sei que não era nada grave. No entanto, era uma cirurgia. E você sabe que toda cirurgia tem os seus riscos.
E a minha mãe estava meio aflita, meio angustiada. E eu nunca vou me esquecer de um dia quando o meu pai nos levou, os filhos todos, ao hospital para visitarmos a nossa mãe. Ela seria operada naquele mesmo dia à tarde. Então, de manhã, nós fomos todos ao hospital. E nós ficamos ao redor da cama dela. E a minha mãe estava meio angustiada. E a frase que ela disse que marcou minha vida, da qual eu nunca me esqueço, ela disse assim: olha, eu já orei e pedi a Deus que se acontecer alguma coisa comigo, em outras palavras, ela estava dizendo assim: se eu morrer, eu já orei e pedi a Deus que se acontecer alguma coisa comigo, que Ele guie todos os meus filhos no caminho do Calvário. Essa foi a frase. Eu nem sabia o que era o Calvário, mas eu tive uma noção. O Espírito Santo, de alguma maneira, fala com a gente, não é? E quando a minha mãe disse: eu já orei para que Deus guie todos os meus filhos no caminho do Calvário, eu sabia que aquilo era alguma coisa relacionada a Deus, que Deus iria cuidar da gente. Quase 40 anos se passaram, e esta frase dita pela minha mãe com tanta sinceridade, ela ficou guardada no meu coração e tem estado comigo por todos esses anos. Há cerca de 4 anos eu tive a oportunidade de ir a Jerusalém com a minha esposa e as nossas filhas. E nós fomos ao lugar que se considera o Calvário. E o que você pensa? Quando eu estava ali diante do Calvário, em quem você acha que eu pensei? De quem que eu me lembrei? Se não da minha mãe e da sua sinceridade, quando mesmo sem ter um conhecimento mais profundo da Bíblia, ela disse: eu orei para que Deus guie os meus filhos no caminho do Calvário. Querida mamãe, nunca se esqueça disso. A maior missão da sua vida é guiar seus filhos para o Calvário, é levar seus filhos para o Senhor Jesus Cristo. Cuidar da saúde deles é importante, cuidar dos estudos deles é importante, preocupar-se com a alimentação, com as roupas que eles vestem, tudo isso é importante. Mas, mãe, acredite, o mais importante é que você leve seus filhos para Cristo, porque a maior necessidade do seu filho é de Jesus na vida dele. Todos nós, seres humanos, lamentavelmente, como eu disse, já nascemos condenados à morte. Bom, e como eu me conheço muito bem, eu já vim aqui preparado para a emergência. Outro dia, por sinal, eu estava falando com minha mãe, olha só, e foi antes de começar o programa Além dos Fatos, no início do mês passado, e ela me disse assim: filho, quando nós falamos sobre o programa, ela disse assim: filho, não se preocupe em falar bonito, apenas fale com seu coração. Olha só o conselho dela, simples, mas muito sábio. Só que eu tenho uma dificuldade de atender esse conselho da minha mãe. Porque quando eu resolvo falar só com o meu coração não me deixa falar por muito tempo. Mas é assim mesmo. Vamos para frente, não é? Porque o Senhor é maravilhoso. Eu quero lhe dizer uma coisa, observe isso. Quando chega a hora da morte de alguém, ou digamos que o seu filho, ele viva até que Jesus volte, o que será mais importante nessa hora? Pense bem. Quando alguém está ali para morrer, ou se viver até que Cristo volte, no momento da segunda vinda de Cristo, o que é mais importante para uma pessoa? O que será mais importante para o seu filho ou para a sua filha? Será ter estudado bastante, ter chegado a fazer talvez um doutorado? Será ter sido um profissional brilhante e ajudado muitas pessoas, inclusive com isso, e ter adquirido muitos bens? Será que o mais importante para o seu filho será falar outro idioma ou outros idiomas? Ou talvez ter formado uma família linda? Tudo isso que estou dizendo tem seu valor, tem seu lugar. Mas acredite, na hora da morte, ou no momento da segunda vinda de Cristo, o mais importante para todo ser humano é se andou com Deus. O mais importante é se seu filho ou sua filha foi um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Isso é o mais importante. Portanto, mãe, acredite,
O ponto principal da sua missão como mãe é levar seu filho ou seus filhos para o Salvador Jesus Cristo. Porque se você levá-los para Cristo e se eles permanecerem em Cristo, então creia, um dia você estará com seus filhos por toda a eternidade. E se já é bom conviver com os nossos filhos aqui, imagine como será maravilhoso quando nós estivermos com eles juntos na eternidade, para nunca mais nos separarmos. Salmo 37, verso 5. Este é um verso muito conhecido. Lá diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muitos sabem de cor este verso: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pois eu lhe digo, entrega teu filho ao Senhor. Entrega tua filha ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Crie os seus filhos, dizendo para eles que você os está criando para Deus. Cuidado com esse ditado popular que a gente cria os nossos filhos para o mundo. É verdade que isso significa que eles não vão viver sempre ao nosso lado, mas é bom até evitar essa expressão. Nós não criamos nossos filhos para o mundo, nós criamos nossos filhos para Deus. Crie os seus filhos dizendo para eles: filho, filha, eu estou educando você para que no futuro você seja um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. As minhas filhas ouvem isso desde que são pequenininhas. E elas estão me assistindo agora. E elas sabem que isso é verdade. O maior sonho do meu coração não é que minhas filhas se tornem profissionais brilhantes, não é que elas tenham família linda. Claro que tudo isso é sonho de pai para filho, não é? Mas as minhas filhas sabem que o que eu mais quero é que elas andem com Deus e jamais se afastem do Senhor, porque assim eu sei que poderei tê-las na eternidade e nós vamos estar juntos e nunca mais nos separaremos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ouvir mais uma música que o Danilo vai cantar. E essa música diz que o amor de Deus é imenso. E se nós o buscarmos, Ele certamente nos abençoará. Ouça essa música e depois eu quero orar com você. Quero falar, quero expressar o que Deus tem feito por mim. Me transformou, me ajudou a vencer problemas que pareciam não ter fim. Mesmo que pra você não tenha saída, saiba que pra Deus nada é impossível. Sempre que precisar de alguém, saiba que existe um Deus a te guiar. Mesmo que não tenha mais vontade de viver, Ele vai te abraçar, vai te proteger, mostrando o seu imenso amor. Muito obrigado, Jesus. O tenho como o meu único Salvador. Mesmo sem eu merecer, tu olhas pra mim. Não vê os meus defeitos, mas olha para o Filho. Mesmo que pra você não tenha saída,
Sempre que precisar de alguém, saiba que existe um Deus a te guiar. Mesmo que não tenha mais vontade de viver, Ele vai te abraçar, vai te proteger, mostrando o seu imenso amor. Mesmo que pra você não tenha mais saída, oh não, saiba que pra Deus nada é impossível. Sempre que precisar de alguém, saiba que existe um Deus a te guiar. Mesmo que não tenha mais vontade de viver, Ele vai te abraçar, vai te proteger, mostrando o seu imenso amor, seu imenso amor. Talvez você tenha criado seu filho, seus filhos no caminho do Senhor, e enquanto eles eram pequenininhos, eles permaneceram ao seu lado, eles permaneceram no caminho de Deus. Mas é possível que você esteja triste, porque talvez seus filhos estejam afastados do caminho do Senhor. Um dia li palavras de Ellen White que me trouxeram muito conforto. E eu as tenho usado em muitos lugares por aí quando vejo pais entristecidos por conta de seus filhos terem se afastado de Deus e do caminho do Senhor. Eu quero apresentá-las para você agora. Ela diz assim: o último trabalho intercessor de Cristo, antes que ponha de lado seus vestidos de sacerdote, é apresentar as orações dos pais por seus filhos. E ela diz mais: eu vi um anjo poderoso ser enviado, e milhares de filhos se lembrarem dos ensinamentos da infância e voltarem justamente antes que se feche a porta da graça. Que palavras inspiradoras, não é? Ela diz: olha, eu vi um anjo poderoso ser enviado e milhares de filhos se lembrarem dos ensinamentos da infância e voltarem justamente antes que se feche a porta da graça. Continue orando pelos seus filhos, continue dando um bom exemplo e peça a Deus sabedoria para dizer as palavras certas na hora certa, convidando o seu filho para voltar. E creia, o Senhor é fiel. Enquanto há vida, há esperança. Muitos desses que hoje estão afastados do Senhor, pela graça de Deus, eles voltarão ainda que na última hora. E você terá os seus filhos com você na eternidade. Que Deus lhe abençoe. Que Deus guie os seus passos e lhe oriente. Que Deus faça de você uma mãe extraordinária. Sobretudo, porque cumpre a missão de levar seus filhos para o Salvador. Vamos orar juntos? Eu convido você a pensar em Deus agora comigo. Vamos orar. Pai querido, Tu sondas os corações e Tu sabes de todas as coisas. Nesta hora, Pai, eu te peço por Tua graça, que Tu abençoes cada um que está orando comigo. Especialmente, Pai, eu te peço pelas mamães, sejam novinhas, sejam aquelas que já são bem mais experientes e vividas, que a Tua bênção esteja sobre cada uma delas, Senhor, para que elas possam ter suas forças renovadas, para que elas tenham alegria no Senhor e que elas recebam do Senhor sabedoria para seguirem guiando seus filhos no caminho do Calvário. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. É isso. Guarde no seu coração a palavra bíblica de que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Para as mamães novas, um abraço. Para as velhinhas, um beijinho. Parabéns. Tchau.